Estamos alegres, estamos vencendo etapas do Senhor, ainda que tenhamos batalhas, mas o Senhor é nossa força. Eu quero fazer o mesmo pedido que fiz no início da conferência de hoje à noite, é que aqueles que puderem chegar mais perto de mim, se você pode dar uns passos para frente e ficar mais perto aqui, isso vai me ajudar na participação contigo. Os que puderem não ficar tão longe, ficarem mais perto, façam isso. Só para a gente ficar mais perto. Enquanto a gente está se acomodando, eu quero dizer que lá atrás tem material renovado, tem algumas mensagens novas, tem alguns desafios novos lá nos DVDs, né? E também nos CDs. Esta é antiga, mas ainda muito importante. Quebrantamento, chave para o avivamento. Aquela questão dos 3 tempos de Deus, o tempo do quebrantamento, da humilhação, o tempo do refrigério pela presença e o tempo da restauração de todas as coisas. Este é mais novo, a crise dos profetas. O profeta tem crise? É só pensar em Elias. Não sou melhor do que os meus pais. O senhor pode dar um jeito de eu morrer hoje? Lá no deserto, mas o Senhor lhe deu um pãozinho com água e disse: cara, você ainda tem que andar um pouco mais. Mas ele teve crise. João Batista, o maior dos homens nascidos de mulher, lá na sua prisão, manda perguntar. Fala com ele, diga para ele se ele realmente é o Cristo, porque se não for, eu entrei numa furada. Agora, se ele for, vale a pena perder a cabeça. Ei? Vocês estão aí? Se for ele mesmo, vale a pena perder a cabeça. Mas se não for, que furada que eu entrei. Este é o maior profeta dos nascidos de homem. Também teve crise. Este é o que eu mais gosto. Príncipe da porta oriental. É bastante forte a mensagem de Ezequiel. Nós somos príncipes porque somos irmãos do primogênito. Mas é uma mensagem bastante importante para a tua vida, para você saber quem é e para onde vai. Tem que ser orientado, não desnorteado. Porque a nossa orientação está na porta oriental. Ela é o sol da justiça que nasce no Oriente e se mostra no Ocidente. Vida profética de Jesus, o único profeta completo, né? Elias, um profeta de obras e sinais. João Batista, um profeta de palavras fortíssimas. Mas só Jesus, profeta de palavras, de obras e vida profética. A vida de Jesus cumpriu caminhos proféticos. É muito forte para você que quer ser um profeta de Deus. E nós estamos falando de casas paternais e estamos falando da restauração destas casas. E uma casa que nos ensinou a não fazer algumas coisas é a casa de Davi. Enquanto ele é o rei Davi, Jesus se intitulou o filho de Davi. E Davi foi bom em quase tudo que fez. Aqui ele teve problemas. E alguns problemas que a gente também tem. E que nós temos que ser fracos. Por exemplo, deixou de corrigir seu filho. Entrou numa furada. Ele corrigiu. Ele deixou de corrigir. Algumas coisas assim, muito fortes. Ele sofreu demais. Ele teve um filho, ele falou: esse é o pai da paz. Shalom. Pai da paz. Absalão.
foi o cara que mais fez guerra contra ele. Ele diz outro. Ele foi nominando os seus filhos conforme seus sonhos para os seus filhos. Mas os seus filhos não alcançaram seus sonhos, porque houve falhas. Então é muito importante para refletir. Isso aqui é um DVD tapa na cara, como diz, né? Para a gente acordar e não deixar algumas coisas que aconteceram, todavia acontecer com a gente, por não acompanhar os princípios bíblicos. 2 livros, lá tem outros livros, tem outros DVDs e tem outros CDs. Estou anunciando alguns só. Este aqui eu gosto, esta querida, né, pastora Celina, Mulheres no Ministério, Caladas. É uma polêmica, né? O que é que Paulo realmente falou quando disse que a mulher ficava calada no culto? E ele realmente disse. Mas é preciso entender o plano histórico, as questões que estavam envolvidas. E normalmente nós não entendemos. Ou passamos da radicalidade, que a mulher tem que ficar totalmente calada, ou vamos para o outro lado, em que a mulher vem fazer fofoca na igreja. Nem uma coisa nem outra. Nós temos que entender este assunto, porque a mulher é a maior parte do exército de Deus. Se nós matarmos a mulher no exército de Deus, o exército de Deus sofrerá a maior da sua derrota. Mas também, se nós deixarmos as mulheres fazerem as coisas sem serem orientadas, aí nós também vamos ter problemas sérios. Tem um livro importante, pequeno, tudo, mas importante. Mulheres no Ministério, Caladas. Na Intimidade, a Cura. Esse vocês, a maior parte já conhece, mas para mim é um livro muito importante também, de uma serva de Deus. Se a mulher tivesse que ficar calada, essas duas já tinham que calar. Mas elas são mulheres de Deus, escritoras. A pastora Darcy fala muito bem dessa questão de intimidade. Uma intimidade que cura não somente a alma, o sentimento, as emoções, mas também cura o físico e também cura o espírito. É um desafio. Queridos, nós estamos falando, e vamos procurar continuar agora, falando deste assunto, né? 2012, o ano do governo profético, já demos início na nossa conferência, e agora vamos caminhar um pouco mais, e são 2 assuntos. Os 2 assuntos estão interligados. Um é a restauração da casa paternal. Como foi dito na primeira parte, na parte da conferência, a restauração da casa paternal é porque as casas apostólicas, as igrejas que creem no governo apostólico, são casas paternais. São casas que se interessam por seus filhos. Os pais têm os corações convertidos aos filhos e os filhos convertidos aos pais, como Deus falou em Malaquias, no capítulo 4, verso 6. Se isto não acontecer, se os pais não converterem corações aos filhos, se os filhos não converterem corações aos pais, eu virei e destruirei a terra com maldição. Tem uma palavra extremamente forte, muito forte. Deus coloca a sua força na família. E o diabo também tem colocado sua força contra a família. Então nós temos que compreender por que este embate espiritual tão grande, tão forte a respeito da família, onde as coisas acontecem. Para Deus, família é microigreja. Deus enxerga o reino através das famílias e das casas paternais. Então, na família de Jacó havia diversas casas paternais. Quando Deus disse a Abraão, eu farei de ti pai de nações. Ele está dizendo mais do que uma família, mais do que uma casa paternal, seria pai de nações. Desta forma também, por exemplo, a Ipague.
A IPAEG é uma casa paternal, faz parte de uma família, a família de Deus. A família de Deus, o nome de Deus é arquetipal, todas as famílias tomam um nome. Então, a IPAEG é uma família de Deus, é casa paternal na família maior que é a família de Deus. Desta casa paternal, nós vamos ver surgir outras casas paternais, outras igrejas com o mesmo nascedouro, com as mesmas características, com a mesma genética, vamos dizer assim. E isso já temos visto, não é, bispo? Igrejas que vão desenvolver a casa paternal com a nossa cara, com aquilo que é a nossa identidade. É isso que Deus está querendo, é isso que Deus está pedindo. E muitas vezes nós não compreendemos isso biblicamente. Eu vou fazer um repasse bem rapidinho de alguns temas a respeito disso. Em 1 Coríntios, rapidamente, vamos ouvir um pouquinho o que Paulo fala aqui. Tá? Estamos vivendo tempos de restauração, e Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 15. Agora nós estamos falando de uma casa paternal apostólica. Essa casa paternal apostólica não é a casa paternal apostólica que nós temos visto no Brasil. Infelizmente, o movimento apostólico no Brasil perdeu esta identidade que nós vamos ter. A Bíblia diz que nós temos que ter sabedoria e graça de Deus para receber e render o bem, julgar todas as coisas. Então a gente tem que julgar. Eu não vou ficar falando nome de denominação, nem coisa que é feito em outro ministério, mas simplesmente dizer que muitos perderam esta identidade. E agora eu vou mostrar a identidade na Bíblia. Você é suficientemente capaz para examinar e reter o bem. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 15. A grande admoestação de Paulo. Porque ainda que tivesses 10.000 anos em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Ele está dizendo, o que é o pai? O pai é um tutor, uma pessoa que pega uma criança pequena e ensina a ser gente, ensina esta pessoa, essa criança a crescer e ser um homem ou uma mulher formado. Então, quando ele chega à maioridade, não precisa mais do professor, do mestre, do aio ou do tutor. Aqui Paulo diz, ainda que vocês tivessem 10.000 professores, 10.000 tutores, 10.000 aios, vocês têm poucos pais. Parece que esse problema que estava em Corinto, não ter pais espirituais, eles não terem desenvolvido a característica de pais espirituais, está acontecendo nas igrejas de hoje. Não há esse relacionamento de pais espirituais e filhos espirituais, que são educados, que são alimentados, que são corrigidos, para que sejam também pessoas maduras e gerem outros filhos maduros. Então, isto é a nossa marca. Por isso estamos fazendo este congresso. Esta conferência tem esse propósito, de nós sermos definitivamente, de forma marcante, casa espiritual em Guarulhos. Casa espiritual onde o Senhor nos enviar, e que esses relacionamentos eles sejam claros para nós. Vamos ver as palavras de Paulo pouco a pouco. No verso 9: porque para mim que Deus a nós, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens.
não parece o que nós chamamos apóstolo no Brasil. Aqui está um verdadeiro apóstolo, enviado de Deus, que teve experiências com Jesus, que foi chamado, com um chamado específico. Ele está dizendo: me parece que os apóstolos são o espetáculo. Eles são perseguidos, estão como condenados à morte, e são espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Até os anjos assistem. É muito forte a palavra de Paulo. Nós queremos ser uma igreja apostólica, e o somos pela graça de Deus, né? Podemos declarar isso. A igreja apostólica sofre. Eliseu estava dizendo aqui os ataques da última semana. Eu estive agora numa conferência apostólica lá no Rio de Janeiro, 7 dias de clamor apostólico, com a conferência de manhã, de tarde, de noite. E, queridos, o primeiro dia da conferência, estabelecemos governo, estabelecemos alvo, e estávamos, pela graça e misericórdia de Deus, porque não foi feito numa igreja. Desde um ano atrás, nós estávamos pedindo um auditório num ponto estratégico. E Deus nos surpreendeu. Deus nos colocou num sindicato, o sindicato dos empregados da Previdência, o sindicato marxista, como a cara de Marx diante do pregador. Tinha que pregar vendo aquela barbona do Marx bem diante da gente. Nas frases da parede não tinha as bênçãos de Deus, mas sim mensagens que falavam da aceitação homossexual, porque os diretores daquele sindicato têm alguns envolvimentos com isso. E estava ali. Nós estávamos, o auditório deste sindicato, que nos foi cedido pela graça e misericórdia de Deus, e ali foi o local onde Deus escolheu para fazer grandes coisas, estava diante da escadaria da Lapa. Quem já ouviu falar da escadaria da Lapa? Então lá, aquela toda cheia de ladrilhos e coisas e desenhos e tal. Bem em frente da escada, eis-nos aqui, onde o Senhor nos colocou. Logo depois dos arcos. Quem conhece a história do Brasil e conhece a história dos arcos, sabe que ali tem a maior parte das maldições da idolatria desse Brasil. Então os arcos estavam aqui, a escada da Lapa aqui, e nós em frente. Deus nos colocou ali. Oramos, declaramos que a Lapa pertencia ao Senhor Jesus e que veríamos a glória de Deus naquele lugar. Terminamos a reunião por perto da 1 da manhã do sábado. Era sexta-feira, terminou por volta da 1 da manhã. Às 3 da manhã, 2 horas depois do término da nossa reunião, caiu o homem da lâmpada. O cara que controlava tudo, você sabe do que eu estou falando, né? Narcotráfico, tal. Foi para a cadeia. Porque o punhadinho de doido diz: a Lapa é do Senhor Jesus. A limpeza aí, Jesus. Isso é governo, Deus. Muda situações, transforma. Porque o povo de Deus se posicionou. Nós queremos a Lapa para Jesus. Nós queremos, queridos, quem conhece o que eu estou falando? O arco da Lapa e a escadaria. Aquilo de noite é a porta do inferno aberta. E quem conhece sabe o que eu estou falando. Mas é uma coisa: Deus está mudando. Porque não há nada que Deus não possa mudar. Nós vimos a graça de Deus. Nós vimos prostituta vindo a Jesus. Nós vimos drogados vindo a Jesus. Os ligados a esse homem que caiu, eles vieram e se ajoelharam. Ora por nós. Mas ora rápido, que a gente tem que sair daqui. Oramos, eles sobe a escada, você não sabe por onde, e desaparece. Mas apareceram para receber a oração. Deus
faz algo maior. Quando nós tomamos posicionamento para governar, nós governamos pela palavra do Senhor. E quando você toma governo, as coisas acontecem. As coisas vão acontecer em Guarulhos. Na primeira parte, nós testificamos e profetizamos que a IPAG é casa paternal que vai ensinar as igrejas de Guarulhos a serem casas paternais. Porque eu só posso dar o que eu tenho. Se Deus está me dando, eu posso dar a outros. E toda a verdade que Deus me dá é verdade para ser repartida. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Se quem não comer, não tem parte comigo. Mas não é só para você comer, é para você repartir o pão que alimenta as nações. Então, nós estamos sendo desafiados a isso, porque para mim, Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos. Aqui no Brasil, alguns apóstolos são super-anjos, são hiperpastores ou superpastores, são donos da firma, presidente da empresa, dono do clube. Apóstolo não é nada disso. Apóstolo é o menor dedo da mão, só trabalha por baixo. E ele tem que unir os ministérios. Ele foi dado para servir os demais ministérios e não para andar por cima. Entendeu o que eu estou dizendo? Quando o profeta vem e diz: assim diz o Senhor, o mestre vem. Onde é que está escrito? Eles vão brigar o dia, a noite, não vão se entender. Quando é que eles entendem? Quando o apóstolo chama eles para humilhação, para o quebrantamento, e os três juntos resolvem o problema. O que é de Deus permanece, o que não é de Deus perece, e o nome do Senhor é glorificado. Mas aqui embaixo, a solução está na humilhação. E quem é que está por baixo? O apóstolo. É assim que as coisas acontecem, não do jeito que a igreja brasileira compreendeu. E tem mais: quando os ministérios se quebrantam, todos foram dobrados, está certo? Agora eles podem ter cobertura apostólica. Entenderam a linguagem de sinais? Quando os ministérios se quebrantam, aí o apóstolo pode cobrir e a glória de Deus se manifestará. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando de casas paternais. É disso que eu estou falando de paternidade apostólica. É algo sério. Nós somos loucos por amor de Cristo, verso 10. E vós, sábios em Cristo. Então os apóstolos são loucos. E o povo de Deus é sábio, porque recebe a palavra de um louco por Jesus. Vocês estão me entendendo? O negócio é meio doido, né? Como diz a moçada, é um negócio. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Esqueci de pedir, não só oração pelo Peru, né? Porque eu tenho viagem a 3 de janeiro com o Eduardo e com mais alguns amados para o Peru. Dia 15 para Costa Rica e para Honduras, com o pastor Claudemir e com outra equipe que eu estou esperando em Deus. Você pode vir também. Mas olhe por estas coisas. Nós somos fracos. Pergunta quanto dinheiro que tem. Você já sabe a resposta. Mas o Senhor nos levará. Porque Ele tem uma obra, Ele tem um propósito. Entendeu? Vós sois os fortes, nós os fracos, porque eu tenho que pedir. Tenho que pedir sua oração. Se você não orar por mim, eu não faço. O bispo foi comigo, foi para o Amazonas, foi lá para a Colômbia, nós vimos o homem forte da Colômbia
do jeito que nós vimos o homem forte da Lapa cair agora, o homem forte na Colômbia virou um pedacinho de carne queimada. No dia que nós estávamos lá, e no dia que oramos, no dia anterior nós oramos no dia seguinte, porque Deus muda estrutura. Você nasceu para governar, mas isso custa caro. Nós fomos com muita dificuldade para a Colômbia, mas Deus foi fiel. O bispo foi conosco lá para Costa Rica, estabelecemos, o Senhor nos deu graça, mas foi com luta. Fomos para o Amazonas. Cada lugar que a gente vai, onde estabelecemos. Inicialmente íamos nós, os dois juntos, depois Deus falou, vai um para aqui, outro para lá, porque eu tenho pressa. E a gente continuou fazendo, o bispo cumprindo algumas viagens, eu cumprindo outras, e Deus levantando equipes. Foi assim que aconteceu com Paulo. Paulo inicialmente saiu, era Barnabé e Saulo, a primeira equipe. Daqui a pouco Barnabé e Saulo virou Barnabé, Saulo, Silas e João Marcos. Daqui a pouco essa equipe se divide em duas. Barnabé vai com João Marcos, Paulo vai com Silas. É a Bíblia, nós vimos isso acontecer na nossa vida. Deus multiplicando filhos maduros. Porque se não tivesse gente para ir, para que dividir a equipe? Mas dividimos a equipe porque Deus levantou outros maduros para irem fazer a obra. E agora estamos outra vez dividindo a equipe para ir para o Peru, dividindo a equipe para ir para Costa Rica e Honduras. Honduras, na vez passada, não conseguimos chegar, agora vamos chegar. E volta e vai para Guiné-Bissau. Olha, esse apóstolo deve ser rico, né? Rico da graça de Deus. Até essa presente hora, sofremos fome e sede. Estamos nus e recebemos bofetadas. E não temos pousada certa. Isto é movimento apostólico, querido. Isso daqui é igreja apostólica. E PAG já está nisto há alguns anos. Já está dentro do modelo apostólico. E tem igrejas que escrevem lá apostólico e tal, e tem o apóstolo vice-deus, mas não tem visão apostólica. Vocês estão entendendo? A coisa é séria. Nós temos que voltar aos princípios, ver como é que está escrito. Um pouquinho mais adiante. Até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas, não temos pousada certa, nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo, como escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Quem tem esse tipo de autoridade é quem é pai. Eu vos admoesto, porque vocês poderiam ter, está falando para Coríntios, vocês poderiam ter participado de tudo isso. A IPAG tem participado. Eu tenho sido canal para receber as bênçãos desta casa. Quando eu declaro que essa casa é apostólica, porque se ela não for, eu também não sou. Porque hoje, se tem uma casa que eu posso dizer que tem participado das minhas dores, das minhas corridas, dos meus desafios, eu falei lá a respeito do Peru, o bispo, como ele, a pastora, o Eduardo, foram responder a necessidade do filho meu, não era dele, agora é dele também, porque eu sou o avô e ele é o pai. Mas naquele momento era meu filho. Ó, preciso, quero socorro. Fui dado socorro. Esta igreja investiu e mais. E isso eu falo não para exaltação humana. Betânia
e Eliseu investiram. Eu falo Betânia e Eliseu e eles me entendem porque os dois são um. Mas eu sei o mistério também. Mistério que eu nem posso falar. Mas até aqui, até onde eu posso falar, eu posso dizer que sou testemunha de que, além do que a igreja fez, o casal, a família fez. E às vezes até para tirar alguma coisa do filho para colocar na obra. É claro que, como ele disse, ele não tem medo de semear, porque sabe que Deus é justo para trazer a colheita. Mas muitas vezes, filho, espera, porque tem uma urgência na obra missionária. Eu vi isso e posso testificar. Eles não me pediram para dizer nada. Eu estou dizendo isso para dizer que essa igreja está seguindo um modelo bíblico. Ser participante da dor, ser participante do desafio, a semente missionária, como ele mesmo diz. Desde que nós começamos e nos envolvemos mais profundamente com missões, há uma prosperidade entre nós. Porque está aqui, é bíblico, é a palavra de Deus dizendo. Por isso ele diz: não escreva estas coisas para vos envergonhar, admoestam-me como meus filhos amados, porque ainda que tivesses 10.000 anos em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Queridos, membros desta igreja, eu quero dizer algo muito sério para vocês. Filho maduro honra pai. E por que muitos jovens e adolescentes estão morrendo hoje nas ruas de Guarulhos, nas ruas de São Paulo, nas ruas do Rio de Janeiro, como a gente viu estes dias agora? Por que eles estão morrendo? Porque desrespeitaram um mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e para que tenhas longos dias na terra. Não honrou pai e mãe, morre cedo. Linguagem simples, de matuto. A transliteração do versículo: não honrou pai e mãe, morre cedo. Se queremos ser uma casa paternal que prospera, filhos honram os pais. Mas antes, pais entesouram para filhos. Eu disse: vossos pais investiram numa obra que não era deles. Só porque o doido de um apóstolo diz: vocês precisam ir para o Peru. Eles acreditaram e botaram do próprio bolso para ir. Entende? Quando eu vejo isso, aí eu vejo casa paternal. Aí eu vejo essa palavra se cumprindo. É dessa forma. Eles entesouram para vocês. Porque a bênção deles não é só deles, é nossa. Eu estou sendo abençoado pela vida deles. Então eu tenho que honrar meus pais. E a igreja precisa conhecer isso. Que os pais entesouram para os filhos, mas os filhos honram os pais. Por isso que o coração dos pais tem que ser nos filhos, e o coração dos filhos nos pais. Deus diz: se isso não acontecer, eu vou destruir. Tem igrejas grandes sendo destruídas. Tem uma que está rolando por aí, só porque o pai daquela igreja doidou. Não preciso falar o que fez com as besteiras aí na TV. Pai sem honra. Certa vez está todo mundo sabendo, não, a casa está desabando. Desaba. Mas quem são verdadeiros pais? Não tereis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Queridos, o nosso modelo, como a gente diz, Pai, Filho e Espírito Santo. Modelo de apóstolo, Jesus, o único apóstolo do Pai.
eu faço a vontade daquele que me enviou. Ele é o modelo apostólico. Você é enviado, você tem que fazer a vontade do Pai. Ele diz, eu fui enviado para fazer a vontade do Pai. E o meu pão é fazer a vontade do Pai. Queridos, por que a gente vai para a obra missionária? Porque é para fazer a vontade do Pai. Senão eu fico no Brasil. Aqui é bem melhor. O Brasil é uma terra de bênçãos. Sabe? A gente sai por aí, que nem na Guiné. Sabe o que é? 15 dias comendo arroz quebradinho, cenoura raladinha. Arroz quebradinho, cenoura raladinho. E o nome do pão que eu comia de manhã eu não posso falar porque é um palavrão. Mas o negócio, o tal do pão, eles comem aquele pão, que é qualquer coisa duro, né? Então não preciso falar o que é. E eles comem aquele pão e o pão fica 8 horas no estômago. Eles não precisam comer mais nada nas próximas 8 horas. Mas o negócio é terrível. Você come o primeiro dia, o segundo, o terceiro, e eu cheguei no Brasil com 8 quilos a menos. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, a quem que a gente pode mandar? Ao filho amado. Por que filho amado? Porque é maduro tanto quanto. E tem mais, queridos. A verdade é que nós criamos filhos para ser melhor do que nós. E eu vejo nele muitas coisas melhor do que eu. Tem algumas coisas malucas que só eu faço. Mas tem outras. E tem algumas que ele está aprendendo a fazer. Não dá ideia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Há uma identidade. E você pode confiar. Eu vos mandei meu filho Timóteo. Porque o Timóteo tem a minha cara. Não a cara física. A cara espiritual. Eu vos mandei meu filho Timóteo. Eu pude dizer para o Gavier, ó, vai chegar aí um bispo. É filho, tem identidade, vai ser uma bênção. A confiança. Você sabe quem é aquele filho que cresceu, está maduro e vai ser melhor do que você. Pai que não tem filho melhor do que ele, errou na medida, porque nós fomos feitos para isso, para ter filhos melhor do que nós. É para ensinar, é para dar, é para investir mesmo. Por isso que o pai é que tesoura para filho. Agora, filho honra pai. Esse é o relacionamento dos céus. Pai investe no filho e o filho honra o pai. É isso que acontece. Aí a família não tem diabo que aguente, não tem capeta que fica por perto. Ele fala, se eu bato no pai, os filhos se levantam. Se eu bato nos filhos, o pai se levanta. Nessa família eu não posso botar a mão. Vocês estão me entendendo? A família tem um relacionamento tão forte que qualquer um que for atacado é socorrido. Foi dito aqui, alguns foram atacados nesses dias, mas um socorre o outro, porque somos família. Meu irmão ferido é minha prioridade. Eu paro de fazer qualquer negócio para carregar meu irmão ferido no colo. Oi? Vocês estão aí? Amém. Essa é uma característica da família apostólica e da casa paternal apostólica. Essa é uma característica. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo. Um sabe representar o outro. O pai representa o filho representa o pai. E olha, meu filho vai falar dos meus caminhos em Cristo, porque ele sabe
Ele anda comigo, ele sabe das coisas, ele participa, ele compartilha, ele cresce junto. Então ele pode dizer os meus caminhos. Como por toda parte ensino em cada igreja, mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Esse é o problema. Vocês têm um monte de mestres, mas não têm verdadeiros pais. Por isso, vocês estão inchados, gente de Corinto. Vocês já viram algumas igrejas onde o pessoal anda meio inchado? Só tem mestre, não tem pais, não tem quem corrige. Só tem pai babão, né? Sabe o que é pai babão? Não corrige tudo que o filho fez, tá bom, é bonito. As coisas ruins que o filho faz, é assim mesmo. Não, pai corrige. Pai não deixa filho inchar. Não, peraí, filho. Olha, se você fez bem, se você fez bem, se você marca aqui, o negócio tem que acertar. Vamos corrigir. Então, ele está dizendo, mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ter convosco. Ele está querendo dizer, eu sou pai, e a hora que eu chegar, o rei vai comer. Prepara aí, porque vocês vão passar pela lambada. Eu sou pai, eu não vou deixar vocês fazer o que vocês querem, não. Vocês vão crescer em Cristo, serão educados em Cristo, vão fazer a vontade do Cristo e vão crescer em tudo isso. Mas em breve eu irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecereis, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Eu quero saber quem é quem. Quem é filho verdadeiro e quem é bastardo. Quem anda inchado e quem está crescendo em Cristo. Eu vou aí olhar olho no olho para saber quem é quem. Porque casa paternal tem que ser educado, tem que crescer, tem que fazer as coisas certas e tem que dar fruto do Espírito. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ele está dizendo, conserta a casa antes de eu chegar. Porque se consertar, eu vou chegar com amor. Mas se vocês não se consertarem, espera que eu vou de vara na mão. Vocês estão me entendendo? Quando nossos pais se levantam para corrigir, a melhor coisa que você faz, fala, papai, errei, mas tem misericórdia de mim. Vocês entenderam? Agora vamos dar um passeiozinho numa família. Vou mostrar uma família paternal bem rápido. Em Gênesis, né? Vamos lá. Mais meia hora. Então vamos lá, correndo. Primeiro nós vamos dar uma paradinha em Atos 7, né? Para lembrar o que já falamos do início da conferência. Estevão, o diácono que foi consagrado num dia, o outro já era evangelista. Derramaram óleo na cabeça dele para ser diácono. Aí eu falei, tá bom, você filho. Deus olhou do céu e falou, esse meu filho está crescendo. Pensaram que ele é o diácono, porque eu já vou colocar outra divisa no braço dele. Vai lá na praça. Tem um cara que os apóstolos não estão querendo enfrentar. Vai lá, meu filho, enfrenta o cara, porque eu serei contigo. Estevão foi para a praça pública e enfrentou a Saulo, que os apóstolos estavam todos escondidos, que não queriam falar com o cara. Ele foi lá, e olha, queridos, estudem o resumo do capítulo 7
da história de Israel contada pelo diácono Estevão, transformado de um dia para outro em evangelista. Mas ele fez um resumo. Por quê? Porque era filho preparado. Diga aí para quem está aí. Tem que ser filho preparado. Tem que ser filho preparado. Porque você não sabe o que vem amanhã. O pessoal pode estar dizendo, diácono. Mas Deus está dizendo, tenho aqui um apóstolo, tenho aqui um profeta, tenho aqui um evangelista. Eu vou fazer com ele que ele semeie o fogo de um avivamento. Foi o que aconteceu com esse diácono aqui, levantado um dia como diácono do outro evangelista, bateu de frente com o cara dos judeus, porque Saulo era o cara, conhecia tudo, e engoliu o melhor dos judeus, e o melhor dos judeus ficou tão nervoso que mandou apedrejar. E a hora que ele foi apedrejado, ele viu os céus abertos. É aquele negócio de João Batista. Manda perguntar se ele é homem. Se ele for, vale a pena perder a cabeça. Mas se não for, eu entrei com uma fria. Olha, para ver céu aberto, para ver Jesus assentado ao lado do Pai, até ser apedrejado é pouco. Ei, vocês estão aí? Amém. O Estevão está lá. E olha o resumo que ele fala, e olha o que ele fala de José, né? O Senhor deu a Abraão o pacto da circuncisão e assim gerou Isaac. E o circuncidou ao 8º dia, Isaac a Jacó e Jacó aos 12 patriarcas. Olha, queridos, sempre a Bíblia vai dar, e gerou, e gerou, e gerou. Por quê? Para Deus, o negócio é com as casas. E pai que é casa paternal. Tem pai, tem mãe. Tem filhos e tem netos. Aí eu já fico bisavô. Vocês estão entendendo? Porque tem casa, tem fundamento. Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, e Jacó José. Mas essa família bendita, abençoada de Deus, vê o que ela faz. Olha o que está escrito aqui. Os patriarcas. Então, eram os principais de Israel. Os patriarcas, cujos descendentes iam entrar na terra, iam possuir a terra. Essa gente escolhida de Deus, movidos de inveja. Claro, na Itália não tem esse negócio. Gente invejosa, de forma nenhuma. Isso é para a família de Jacó. Ei, vocês estão aí? Amém. Gente invejosa. Esse negócio de patriarca. Como é que pode ser patriarca invejoso? Então pode ter invejoso, né, pai? Venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. A diferença. Nesse momento do jogo, Deus era com José. E os 11 patriarcas, se Deus não tem misericórdia, os caras vão rodar. Você está me entendendo? O perseguido é que estava com Deus. Muitas vezes a gente acha que quem está tendo autoridade sobre o outro é que é de Deus. Mas muitas vezes, aquele que está sofrendo é que é o de Deus. Os patriarcas o venderam, mas Deus era com ele. Aí está escrito na sua Bíblia: livrou de todas as suas tribulações. Como é que Deus livra de tribulação quem não tem tribulação? Vocês estão aí? Amém. Todo mundo vai na ponte aérea, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, não acontece nada. Eu vou pegar, chego lá no horário certinho, 1 hora antes do voo, fico lá, pego o avião, entro no avião,
sento no avião, o comandante diz: olha, nós estamos esperando a ordem para decolar. Daqui a pouco eu peço desculpas, mas a gente não vai decolar, porque tem um apóstolo aí dentro. Vocês já viram esses negócios, né? Conhecem as histórias? Não decolou. E olha, se eu não tenho família de Deus no Rio de Janeiro, eu dormi a noite inteira no estacionamento. Eu tinha família. A família foi buscar. Aí de manhã eu volto para lá. Quer dizer, foi mais ida e volta e ida do que dormir mesmo. Dormi 2 horas. No dia anterior, eu tinha tido Peniel. Você sabe o que é Peniel? Aquele dia que você está, aí Deus fala: levanta, quero te contar umas coisas para você contar lá em Guarulhos. Peniel foi até 5 da manhã. Aí eu dormi das 5 às 7 e fui fazer 7 aulas de gravação. 7, o dia inteiro de gravação. Aí fui para o aeroporto e fiquei São Gonçalo, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Andei a noite inteira, dormi mais 2. Estou aqui. Tive um dia abençoado por Deus. Vocês sabem o que eu estou falando. Dia abençoado. Não deu para cochilar. Porque tanta emoção no reino que não dá para cochilar. Vocês entenderam? É tanta emoção no reino. Das 9 da manhã que eu cheguei em São Paulo até agora, 1h30 da manhã, é só emoção. Esse evangelho é lindo. Livrou de todas as suas tribulações. Ele permite a tribulação e dá o livramento. Entende isso? Aí você passa umas 3 é emocionante servir esse Deus. Você está me entendendo? Você tem que passar fome, porque quem passa fome tem vontade de comer. Eu tenho uma teoria, né? Porque a gente trabalha com esporte, eu trabalho com os meninos, principalmente meninos lá da comunidade. Lá no Egito, o nosso missionário também trabalha com meninos islâmicos. Tem uma diferença enorme. E no Brasil você pode só ver o currículo dos craques, aí você já vai entender o que eu vou te falar. A diferença do menino de classe média que vai jogar futebol e o menino que desce da comunidade para jogar futebol. Você sabe qual é a diferença? E aqui está falando uma pessoa que trabalhou como técnico. Sabe qual é a diferença? A diferença é que o menino que desce da comunidade, ele vai para a bola que nem num prato de comida. Ele vai para rasgar a bola no meio. Agora o da classe média diz: ó, se der certo, eu ser goleiro, tudo bem, mas se não der, eu vou ser médico, porque meu pai pode pagar a faculdade. Ele tem alternativa. O da comunidade tem não. Ele vai para a bola que nem prato de comida. Ele vai para a canela do adversário, como se estivesse vendo um bife. Aí ele cresce no futebol, porque é dedicado, tem garra, passou por tribulação. Sabe por que os brasileiros são tão moles como são? Você não sabe? Porque o Brasil não teve guerra, nós nunca passamos fome. Esse aqui é o país da paz, tudo muito fácil. A gente joga no lixo o que dava para alimentar 2 nações, porque nós nunca passamos fome. Vai dar pergunta para o francês por que ele come estrogonofe. Vai lá perguntar por que eles comem uns negócios estranhos lá. Porque teve tempo que eles não tinham o que comer e aprenderam a comer aquele trem. E agora vende para nós a preço muito alto. Você não sabe o que ele está comendo. Ele está comendo porque naquele tempo não tinha. Por que alemão faz vitamina de capim e bebe? Porque não tinha o abacaxi, não tinha o morango, não tinha a uva.
Ele tinha que tomar vitamina de capim. Ele aprendeu. Agora a vitamina de capim é força para o alemão. Para mim. Você está entendendo? Nós não tivemos guerra. Nós não tivemos fome. Vai comigo para Guiné, você vai ver o que é ter fome. Você vai ver aqueles meninos grudando em você e dizendo: eu não tenho pai. Fala para a igreja brasileira nos adotar. Porque eles passaram por guerra. Um não tem perna, outro não tem pé, outro não tem braço, outro tem só os tocos. Mas eles são, o menino, o Gabrielzinho, é todo torto, não tem braço, e joga futebol de um jeito, com a perninha desse tamanho e a outra lá embaixo. Ele pula e joga. Vem comigo para Guiné, você vai ver coisa. Umas crianças de 9, 10 anos, que põem os nossos de 14, 15, eles vão jogar num campo de futebol que é só pedra e descalço. E peraí, isso aí tem pé ou tem casco? Mas é a realidade. Eles aprenderam a brincar, e às vezes por uma bola de pano. A gente aqui olha a bola, essa aí não, precisa, você está entendendo? A gente está escolhendo. Livrou de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante o faraó. Diz assim: você quer governar? Diga para a pessoa que está perto de você: quer governar? Não peça graça, cara. O que fez José governador do Egito é a graça. Deus lhe concedeu graça e sabedoria diante de Faraó. Primeiro, se a gente entra, tem muito crente, graças a Deus aqui não, mas em outras igrejas por aí, qualquer coisinha que acontece na igreja, não vou mais no culto. E tem que ir lá, fala sempre a mesma coisa. Claro que não tem aqui, mas tem por aí. Por aí tem esses caras. Qualquer coisinha que acontece, hoje eu não vou não. Vim na Santa Ceia, não. Gente, é que não sabem quanto custa isso. É preciso graça e sabedoria debaixo de Faraó. Nós, se fôssemos vendidos como escravos, colocado no fundo de uma prisão, colocado numa fossa do deserto cheia de lama lá embaixo, e vendido depois pelos irmãos, colocado numa prisão escura, você ia dizer: Deus não existe não. Se existisse, não me deixava nesse lodo. Se existisse, não me deixava na prisão. Se existisse, não permitia que aquela mulher... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nada disso derrubou o sonho e a fé de José. Eu tenho um sonho. Deus tem um propósito comigo. Eu vou até o fim. Lá na Lapa, vendo um menino lá de cima, desceu aquela escadaria como um doido, pequeno, mais ou menos parecido com você. Esse daqui continua. Só não tinha o cabelinho assim bonito. Desceu correndo e falou: tem um pastor aí? Tem um pastor aí? Tem, aqui. Então, ora por mim. Ajoelhou na calçada. Ora por mim. Eu botei a mão, orei um pouquinho. Tá bom, eu não posso esperar muito. Tem um crente ali. Não sei como é que Deus vai fazer para livrar ele, mas ele vai ser livrado. Você está entendendo? Ele desceu aquela escada, e quem conhece a Lapa sabe, não é uma escadinha que você sobe assim.
Ele desceu e subiu, e não deu para acompanhar com os olhos, só porque sabia que tinha uma reunião de cristãos e queria uma oração. E na metade da oração, tá bom, já recebi, estou indo. Às vezes o bispo ora meia hora para vocês e fala: ô bispo, só essa oraçãozinha. Graça e sabedoria de Faraó. Era o trono mais esquisito do mundo. Mas o José estava lá para mostrar para o Faraó que Deus se importava com o Egito. Porque se José não tivesse lá, o Egito estava na roça. O Egito não ia ter comida. O Egito só teve comida porque um cara foi colocado numa fossa, foi vendido pelos irmãos, foi acusado por uma mulher. Não vou falar os atributos, porque fica mal porque está gravando. A mulher com aqueles atributos bota ele na cadeia. Ele podia reclamar. Na cadeia, ele está ministrando padeiro e copeiro. A ministração leva 20 anos para ter resposta. E você tem a oraçãozinha da semana passada que não teve resposta, você está reclamando. Ei? Vocês estão aí? Sim. Lá da prisão, no fundo da prisão, chegam os caras: olha, eu ouvi falar que você é crente, que as orações que você faz, e que ainda mais você tem revelação de sonhos. Eu tive um sonho. Ele revela do primeiro, revela do segundo, ora pelos dois. E leva 20 anos para os caras lembrar, um deles, né? Lembrar que ele ficou na prisão, os caras saíram. Gente, nos 4 anos que eu fui para o hospital, os médicos me diziam: que Deus é esse seu? Você estende a mão, olha para a pessoa que está do lado, a pessoa sai curada. E você fica aí. Eu não entendo, esse Deus de vocês me pira. Pira. O padeiro, o copeiro saiu e o José fica. Você está entendendo? Agora, pode ser rapidinho? Mais um pouquinho? Quanto? 3? Ah, tá. Ó, eu vou falar muito rápido, porque tem que falar rápido, mas se vocês tiverem dúvida, eu posso ficar aqui sentado. Ah, não tem que pagar a luz, né? Para responder. Eu estava me dispondo. Eu não dormi 2 dias, né? E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Habitou aonde? Na terra da peregrinação do pai. Você só tem herança na terra do seu pai. Se você não tiver família, se você não tiver casa, também não tem herança. O que o nosso pai diz? Nesta casa as pessoas prosperam, se for obediente e fiel. Os que são obedientes e fiéis estão crescendo. É palavra de pai. Amém. Não adianta mentir ou passar a mãozinha na cabeça de filho rebelde. Tem que dizer a verdade. E você só prospera porque você está numa casa do pai. Tem um monte de coisa aí que as pessoas dão ofertas altas, motivadas por emoção, e a firma dele fale. Eu recebo gente todo dia, converso com gente: ah, mas eu fui lá e fiz isso, é porque eu pensei que era Deus, e a firma faliu. Porque Deus não está na conversa de homens, Deus está na fidelidade da família. Você tem família, você não tem que ficar andando por aí e nem colocando aquilo que Deus te deu na casa paternal em outro lugar. Porque tem gente que pensa que pode ofertar em qualquer lugar. Peraí, você sabe onde você está semeando? E se você semeia no pedregal? Você tem que saber onde. É na família. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã.
E essas são as gerações de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Posso falar mal de José por uns 10 minutos? 10 minutos. Então vamos lá. Todos gostam de falar de José, governador. De José governando os 7 anos de abastança e os 7 anos de necessidade. Do José, o segundo homem mais importante do Egito, o segundo homem mais importante da terra, o governador do Egito e o governador da casa de Faraó. Porque o Faraó não entregou só o Egito, entregou o Egito e a casa do Faraó. A casa do Faraó é que tinha o dinheiro. Eu passo no Egito todos os anos. Eu vejo lá o tesouro do Faraó. Não é o tesouro do Egito, é o tesouro do Faraó. A casa do Faraó é que tinha toda a riqueza. O Faraó disse: assim como você governou bem no Egito, vem e governa a minha casa. Porque Deus lhe deu graça e sabedoria. Como disse Estevão, Deus deu graça e sabedoria a José. E eu gosto de falar de graça e sabedoria de José. Mas eu também tenho que mostrar esse meninão de 17 anos fazendo um monte de bobeira. Para que você saiba que enquanto você é imaturo, você vai bater cabeça na parede. Mas a hora que você amadurecer, que a sua cabeça criar calma, e você pode bater que nem a minha, porque aqui de lado, ó, eu posso bater com vontade. Sabe por quê? Eu fui lutador de boxe. Isso aqui está amadurecido, eu posso dar pancada à vontade. Porque eu treinei. Vocês estão me entendendo? O negócio é sério. Você tem vida, tem experiência. Você tem coisa para dar. Porque você tem uma vida vivida. O negócio é muito sério. Mas esse menino, ele não tinha lá jeito para coisa não. No início, fez bobeira. Olha para o irmão que está do lado aí e fala: se você fez algumas bobeiras, ainda tem esperança. Porque José, governador do Egito, fez cada uma. Espera aí, vamos ver o que ele fez. Apacentava a ovelha com seus irmãos e estava, ó, não fala nem com o nome dele mais, porque está fazendo bobeira. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa. O que tem nisso? Tem. Ele estava fazendo grupinho. Bila e Zilpa eram escravas. Os filhos da escrava eram colocados de lado. Ele, para provocar os irmãos, começou a andar com os filhos da escrava, porque ele tinha acesso ao pai. Aí ele começou a puxar a inveja dos filhos do pai, porque ele começou a andar com os filhos da escrava. O Benjamim, o irmão total dele, porque o único irmão total de José é Benjamim, os outros são meio-irmãos, porque são filhos de outras mulheres. Mas o Benjamim, pequenininho, veio junto. Aí o Rubem: Benjamim, sai dessa. Ele está andando com as filhas das escravas, porque ele é igual a eles. Ô, família bendita, vocês estão entendendo? Claro que na sua família não tem nenhum problema entre irmãos, não tem nenhum problema de herança, não tem problema de nada. Mas na família de Jacó, o negócio pegava. Oi, vocês estão aí? Vamos um pouquinho para frente. Com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, José trazia uma má fama deles aos seus pais. Fofoqueiro. Ele saía com os filhos da escrava e dizia para eles: vamos observar aquela gente ruim. Ficava, estratégia.
causa e levando a má fama deles para o pai. Agora, ele era imaturo, mas o pai já tinha passado por tudo quanto é experiência, mas a cabeça dura não aprendeu ainda. E o pai aqui, com tanto tempo de experiência fazendo bobeira, você está pensando que experiência te leva para o céu? Ele diz: eu tenho 40 anos como ministro do Evangelho. Cada dia eu tenho que aprender. É que muitas vezes, meninos como o João me corrigem, porque eu tenho a graça de Deus. Graça, não tem idade, não tem mais. É uma palavra dura, mas é real. Vocês sabiam que porcaria também envelhece? Que tem muito velho fazendo bobeira no Evangelho, quando Deus está levantando muitos jovens para substituí-lo. Olha para a Bíblia. Eli escorregou da cadeira, quebrou o pescoço, porque Deus estava levantando um menino chamado Samuel. O Eli não podia mais ouvir a voz de Deus, porque tinha se prostituído. Mas Deus falou com o menino, não falou com Eli. E o menino falou: olha, eu vi uma voz. Ah, não é ninguém não, pode dormir. Ah, eu vi uma voz, não é ninguém não, pode dormir. Até que o próprio menino, sem orientação do velho, porque o velho estava todo desnorteado, diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Está entendendo? Obrigado. Não é a idade que faz diferença, não. E outro, se você tem muita experiência e está usando mal essa experiência, qual é o grande problema de Eli? Não corrigiu os filhos. Esse é problema das casas paternais. Se você é pai espiritual, cuida de quem Deus te deu na mão. O filho, a filha que Deus te deu, e o da carne também, o que nasceu de você também. Mas principalmente na questão espiritual, hoje a igreja do Senhor não quer corrigir, porque a Bíblia diz que a correção, na hora da correção, ela não parece boa, ela vai dar fruto ali na frente. Então precisava corrigir. Mais uns minutinhos, tem misericórdia, ele já está se mexendo ali, mas eu vou terminar já. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. O pai, outra vez, pai velho, experiente, mas fazendo bobeira também. Se ele quer honrar o filho, não faça diferença entre filhos. Agora ele está fazendo diferença. Vai levantar a inveja, vai levantar a perseguição, simplesmente porque em hora indevida põe uma túnica num filho que não sabe usar. Porque o filho veste a túnica e vai lá. Amém. A sua, a minha é do pai. Ele vai ser todo o tempo perseguido por causa da túnica. Fala comigo: túnica é ministério, é talento, é dons que Deus coloca na tua vida. Não é para mostrar para o irmão, é para servir a Deus. Tem que mostrar para o irmão. É um privilégio do pai. Ele diz: quem pode, o Pai Celestial diz, quem pode me julgar se eu escolhi a Jacó e aborreci Esaú? Ele está dizendo: eu dou o dom para quem eu quero.
Só que tem uma coisa, meu filho, sabe usar. Não tem que esfregar no nariz do irmão. Eu sou profeta. Olha aí. Profeta não precisa dizer que é. Você está entendendo? Precisa. Profetiza e quem ouvir vai dizer, verdadeiramente ali vai um profeta. Você não precisa mexer na túnica e mostrar. É Deus que vai mostrar a túnica. Está entendendo? Aleluia. Aí o José, vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. O que Jacó fez? Dividiu a sua casa. Agora tem José e os outros. Porque todo mundo se levantou com ele. Quem é que provocou a confusão? Um pai sem sabedoria. Oi? Vocês estão aí? Hoje é dia de rachar com todo mundo, com o Jacó, com o José, mas é mais um minutinho só. Sonhou também José um sonho. É um minutinho ou alguns minutinhos? Vocês querem que eu pare? Ó, eu vou fazer um pacto. 2 horas em pontinho eu paro. Tá? Tá? Aí, usei a honra de vovô. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Fala aí, meu amado, esse negócio de sonho é você e o pai. Não é para tagarelar, para falar com quem não entende. Você está entendendo? Ele não contou o sonho para o irmão. Não conta sonho para o irmão, conta para o pai. Quem é tua autoridade? Vai e fala com quem é a autoridade da tua vida. Porque se é sonho, você não teve a interpretação, você precisa da interpretação da tua autoridade. Aleluia, Senhor. Olha aí, sonho. Você tem que contar com a autoridade. Não pode contar dos irmãos. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estavam atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam. Oi, peraí. Tony, o que você está fazendo? Vocês estão entendendo? Ó. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, deveras, terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por sua palavra. José foi para a cova por causa da vontade de Deus, ou porque foi imaturo? Deus não poderia levar o governo do Egito de outra forma? Imaturidade. Deus permite, mas ela tem preço. Imaturidade, Deus permite, mas ela tem preço. Por causa que ele provocou os irmãos. E isso ainda tem mais, queridos. Sonhou ainda outro sonho, contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam. Aqui o balão explodiu. Você está querendo dizer que papai, mamãe e nós 11 vamos nos inclinar para você? Queridos, prestem bem atenção. Era verdade. Era sonho de Deus. A interpretação e a divulgação foi errada. Vou repetir. O sonho era de Deus. Era verdadeiro. Mas a interpretação
E a divulgação foi feita de forma errada. E se você divulgar o que Deus tem com a tua vida de forma errada, vai parar na cova. Vocês estão aí? 2 horas da manhã. Divulgou o sonho de forma errada. Então lhe disseram seus irmãos, e contando a seu pai e a seus irmãos. Ó, primeiro, ele tinha que ir chamar o pai. Você entendeu? Agora ele pegou, senta lá outra vez. Vem uns 2, 3 aqui, vem. Meu irmão, isso aí é um sonho. Meu irmão, isso aí é um sonho. Vem. Faz aqui, vai com a roda. Vem. Aí, faz o rolo todo. Todo mundo. Aí ele olha para o pai e fala: pai, eu tive um sonho. O senhor e a mãe se dobravam diante de mim. O que você acha que esse pai vai fazer? Você está entendendo? Porque o que ele deveria fazer? Ter falado com o pai, a autoridade. O pai ia dizer: meu filho, não fale com seus irmãos os seus sonhos. Sempre que você tiver sonho, fala comigo. Agora deixa eu te explicar o que é esse sonho. Está entendendo? A autoridade ia orientar. Mas ele não soube comunicar. Fez um barulho todo e depois envergonha o pai e a mãe diante dos irmãos. O que esse cara está querendo? Cova! Fala comigo, se você está fazendo barulho na tua família, que desonra teu pai, você vai parar na cova. Vamos tomar um pouquinho de água. Tem 2 minutos. Porque agora não tem palavra. Oh, Jesus queridos. E tem mais. Olha o que Jacó fala. Primeiro diz: seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no coração. O pai tinha entendido. O sonho do menino é de Deus. Mas que menino tonto para comunicar. O sonho era de Deus, mas a comunicação foi um negócio mais mal feito. Vocês estão me entendendo? Você tem coisa de Deus e não sabe usar. Você tem que saber usar o dom que é em ti, o talento que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu, você tem que saber usar. Senão, você vai procurar perseguição. E eu sei o que é perseguição. 4 vezes os meus irmãos me mandaram embora. Meus irmãos espirituais. 4 vezes. Aí eu aprendi, peraí. Porque Deus vai... Senhor, com quem que eu falo? Como eu falo? Qual é o seu tempo? Qual é o seu modo? Isso que eu estou falando aqui, estão botando lá, mas eu não sei, sabe? Porque é para maduro. Tem gente que ouve isso vai ficar doido. Está entendendo? Mas está escrito, é Bíblia. Mas nem todos podem entender. Está escrito, é Bíblia. Os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Agora o pai faz outra bobeira. Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. Ele é obediente ao pai. Mas agora a bobeira do pai.
Primeiro, o menino era o xodó do pai. Sabe aquele negócio da comunidade que veio a bola com um prato de comida e o outro que é o dodói? Então, ele era dodói. Ele não sabe andar nas montanhas. E o pai manda ele encontrar os irmãos, sabendo que os irmãos o odiavam. Vou parar. Queridos, olha, o pai manda ele ver os irmãos nas montanhas, mas ele é um menino de tenda, não de montanha. Vocês estão entendendo? Ele não é um menino preparado para subir no morro. O pai manda ele para o morro. Sabe o que acontece? Se perdeu. Agora fala aí, se você é pai, cuidado onde você manda teu filho. Se teu filho não está preparado, não manda. Peraí. Olha o que acontece. Disse, pois, Israel a José, e eles disse, ora, vai ver como é que estão os teus irmãos, como é que está o rebanho. Assim o enviou ao vale de Hebron, e José veio a Siquém. Era para ir em Hebron e foi parar em Siquém. Não tem bússola, não tem orientação, é menino desnorteado. Estão vendo esse negócio? Sim, estão entendendo ou não? Vocês estão aí? Menino desnorteado. Era para ir no Hebron, ele foi parar em Siquém. Achou o varão. Diga assim, misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Achou o homem na montanha. Achou o homem na montanha. Se não, fala, se não, está perdidinho. Misericórdia de Deus, tem que achar um homem lá para dizer para ele, você está no lugar errado, cara, seus irmãos estão do outro lado. Achou o varão porque ele andava errado pelo campo. Ele não sabe andar no campo. Se o seu filho não sabe, ensina. Se ele não está ensinado, espera. Mas não manda neófito para o campo, porque o negócio pega. Ele vai dar cabeçada. Se lembra, Eduardo? Sabe, eu posso falar do Eduardo porque ele é meu filho mesmo, e é uma pessoa que eu respeito muito, amo, e sei que ele vai ser governador. Vai ser. Mas agora ele vai para o campo comigo. Ou então vai com o irmão mais velho. Sozinho não vai não. Gente, eu estou dando um exemplo vivo. Misericórdia. Aí a barriga vai na cabeça. Encheu a barriga de chamorada, o negócio sobe. Gente, tu não pode comer feijão e beber Coca-Cola. Se você comer feijão e beber Coca-Cola, vai para o hospital. Tem que saber onde você está pisando. É Peru, é montanha, é 4.000 metros de altitude. Você come feijão, bebe Coca-Cola, vai para o balão de oxigênio. Tem que saber. Come, o negócio dispara. E não é só gente nova, não. Eu levei missionário antigo, calejado, e falei, não coma isso, não faça isso. Foi lá e falei, mas tão gostoso, cara. E também escondido aí. Aí a gente está descendo de ônibus. Não tem banheiro. E quando tem é só para o número 1. E o ônibus não para para o número 2. E o missionário antigo... Tem que ter experiência. Tem que saber onde que está andando. O que está comendo. Gente, eu trabalho há 17
Tu conhece o Popoto? É bom, né? Eu cheguei lá para o missionário. Você gosta de pimenta? Gosto. Eu tenho um tomate aqui que é ótimo. Tomate. Olha, você. Tomate! Negócio some que. Você tem que saber, não é tomate. É pimenta com 1.500 unidades mais do que as pimentas brasileiras, que só vão até 150. Malagueta tem 145. Rocoto tem 1.500, tem 10 vezes mais. Então você tem que saber o que você come. É um tomate. O prato brasileiro é um tomate. Disse o varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. Sabe, queridos, tem hora que a nossa oração deveria ser respondida de forma diferente. Aquele homem que salvou José porque estava perdido na montanha, não mandou ele para Dotã para passar o que tinha que passar. Podia mandar ele de volta para casa. Menino, você se perdeu na montanha, deixa seus irmãos para lá. Seus irmãos são experientes, volta para casa. Se ele tivesse voltado para casa, entendeu? Fala para quem está perto de você, é a última palavra e a gente ora. A tua bênção pode estar por um triz. Uma palavra. Cuidado com o que você ouve. Cuidado como essa verdade cai no teu coração. Cuidado como você reage. Curve sua cabeça. Nós estávamos falando do governador do Egito. Mas um dia ele foi menino. E menino faz coisa de menino. Curve sua cabeça. Ora, Senhor. Fala com Deus. Você crê que Deus te chamou para governar? Se Deus te chamou para governar, Ele não vai te livrar das tribulações. Ele vai te dar vitória nas tribulações. Mas Ele não vai te livrar, porque Ele tem propósito com as tribulações. Se você não tem outro jeito de aprender, tem que aprender atribulado. Por isso, é importante respeitarmos as nossas autoridades e respeitarmos os conselhos dos mais velhos, dos mais experientes, ainda que podemos avaliar tudo que recebemos. O Senhor diz: examinai todas as coisas e retende o bem. O Senhor te concedeu sabedoria, graça, entendimento para governar nações. Use a sabedoria, a graça, o entendimento, a habilidade de Deus. Eu quero rapidamente pedir a todos aqueles que sentem que esta palavra foi dirigida para a tua vida e que você precisa da sabedoria de Deus. Você precisa da graça de Deus para se submeter às autoridades que Deus tem colocado sobre a tua vida. Você precisa da graça de Deus para chegar onde Deus quer que você chegue. E que você possa chegar da maneira menos atribulada possível. Que o Senhor possa te conduzir e você seja atento às palavras do Pai. Rogue comigo, Senhor, abra
os ouvidos do meu entendimento, os olhos da minha fé. Eu quero guardar os meus sonhos. Eu quero cumprir o projeto de Deus. Eu quero andar digno da vocação com que eu fui chamado. Eu quero glorificar ao Senhor pela sua palavra. E porque o Senhor permitiu que irmãos nossos no passado cometessem falhas que ficaram registradas para a nossa educação, para o nosso conhecimento e para o nosso entendimento. Mas eu também te glorifico que os nossos irmãos antigos, ainda que tenham errado, prosseguiram em direção ao cumprimento dos sonhos e das promessas. Por isso eu, tendo falhado hoje, nessa conferência, nessa vigília, amanhã, eu quero buscar sabedoria, entendimento, habilidade, mas também quero perseverança, coragem e fé para não desistir, para lutar até ver os meus sonhos realizados e as minhas promessas alcançadas. Se isso é para você, se essas promessas, esses sonhos estão na tua vida, então fique em pé que eu quero fazer uma breve oração pela tua vida, para nós encerrarmos. É breve oração mesmo, mas muito importante, e agora eu assumo, né, a posição apostólica e a posição do fogo. Gente, isso que eu falei para vocês não foi aprendido numa escola. São 40 anos de sofrimento. São 4 anos no leito de hospital. Mas eu sei o que eu falei para vocês hoje à noite. E os que são maduros, eu sei entender. Senhor Deus, esse povo lindo, filhos, netos da nossa fé, família tua, que o Senhor tem nos entregado. Senhor, tu sabes quanto eu os amo. Por isso, Senhor, abri parte da minha vida e derramei diante de ti, diante deles, para que eles saibam que a vida com Deus é coisa séria. Senhor, agora capacita cada um destes servos de Deus a continuar com fé, a não desistir, porque a tua palavra diz que o Senhor não tem prazer nos que retornam, nos que voltam para trás. Então, Senhor, agora eu quero pedir descanso a eles. Eu quero pedir renovação de forças. Eu quero pedir que eles estejam conosco de manhã. Eu quero pedir o esforço deles. E quero pedir que o Senhor avive neles a unção de governo. Esta unção desta casa paternal que tem recebido essa unção profeticamente derramada sobre nossos pais e derramada sobre as nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a andar digno desta vocação, desta casa paternal, dos nossos pais e especialmente de Ti, Pai Celestial, e de Teu Filho amado Jesus, nosso primogênito. Ensina-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Esse, realmente, como eu disse, testemunhei, vai ser compartilhado aqui, coisa que você não é inédita, são situações, princípios inéditos. Amanhã às 9 nós teremos um café, às 10 continuaremos essa mesma mão dupla, vai e volta, você possa estar. Você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Já participei de reuniões de Valdomiro, que o pastor passava para ele 15 para as 9. 11h30 estava pregando. Aí eu aprendi, opa, deixa eu puxar o paletó dele, né? Por isso, porque ele deixava que ele fica até 5 da manhã falando, compartilhando. Eu apaixonado por isso, né? Amém? Então amanhã, a partir das 9 da manhã, nós estaremos aqui novamente, o Derby, e fale por irmão, chama o irmão, vocês estão entendendo porque nos últimos meses eu tenho falado tão duro, porque a gente tem vivido isso, né? Os filhos têm que dar frutos, não é? Tem que puxar ele, e às vezes é melhor, o pai está bravo, bem assim. Isso tem sido vivido na sua íntegra. E agora nós começamos a fazer isso com os líderes. Agora estamos passando para a igreja. Isso mesmo, tudo isso que foi falado aqui. Amém? Que o Senhor te abençoe. Uma ótima parte do sono aí, dá tempo de você dormir um pouquinho. Acorde amanhã, lave o rosto, coloque uma roupa bonita e venha ser alimentado e edificado. E nunca mais você vai esquecer o que você aprendeu. Nunca. Porque é vida para vida. Discipulado não é um estudo, é vida. Discípulo ao lado, mais velho, transferindo para o mais novo aquilo que ele vive. Quando Jesus diz fazer discípulos, é isso. É você ensinar com a sua vida aquilo que está sendo ensinado. Não é teoria, é vida para vida. Amém? Boa noite, Deus abençoe a todos e até amanhã às 9 horas, se Jesus não voltar. Se ele voltar, é bom, né? Aí, se não voltar, vamos estar